Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje nós vamos falar sobre futebol interiorano, paixão, superação e o verdadeiro berço dos talentos do Brasil. E para falar com a gente hoje aqui no nosso programa, nós temos a honra de receber uma das figuras mais respeitadas do jornalismo esportivo brasileiro, alguém que dedicou sua vida tanto ao direito quanto à comunicação esportiva, sempre com muita paixão e profissionalismo. Ele é advogado e jornalista, formado pela PUCamp, e atua há 37 anos como advogado nas áreas civil, criminal, trabalhista, comandando uma banca de advocacia em Campinas, interior do estado de São Paulo. No jornalismo, sua trajetória começou em 1979 como repórter da Rádio Brasil de Campinas, passando por diversas emissoras de rádio, TV e jornais em Campinas de São Paulo e outras cidades do interior paulista. Em 1998, ele fundou o portal Futebol Interior, considerado hoje o mais completo portal de notícias sobre futebol brasileiro, com destaque especial para os clubes e competições que a grande mídia muitas vezes ignora. Além disso, foi o idealizador da ACEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, da qual é presidente. E desde 2021 também preside a ABRACE, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. É com grande alegria que recebemos aqui o diretor-presidente do portal Futebol do Interior, Dr. Arthur Eugênio Matias. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, doutor. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pelas palavras nesta apresentação, nesta introdução ao seu programa. Já acompanhei várias vezes a programação do Cá Entre Nós e é uma satisfação, uma honra muito grande poder participar. Muito obrigado, doutor Arthur. Nós que agradecemos a honra de tê-lo aqui no nosso programa e temos certeza que vamos sair daqui com muito mais bem informados sobre o verdadeiro futebol que mora no interior e que o senhor tanto conhece muito bem e vai poder passar aqui para a gente algumas informações importantes. Doutor Arthur, vamos começar o nosso bate-papo e eu gostaria que o senhor nos dissesse o seguinte: o que faz o futebol do interior ser tão único e, ao mesmo tempo, tão subestimado pela grande mídia? O futebol no interior de São Paulo é um futebol muito forte. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, a segunda divisão em São Paulo, que é chamada de A2, é mais forte do que 80% dos demais campeonatos estaduais. Nós tivemos recentemente o encerramento do Campeonato Paulista da A2 e da A3, uma festa muito bonita, promovida pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, junto com a Federação Paulista e com o portal Futebol Interior. E você percebe pela seleção que foi formada, tanto na A2 como na A3, que são jogadores que disputariam seguramente qualquer primeira divisão estadual em outro estado do Brasil. O futebol do interior de São Paulo é muito forte, mas, infelizmente, a gente tem passado por um elitismo da CBF, por um elitismo da grande imprensa contra essas equipes. E isso tem feito uma redução de trabalho, uma redução de possibilidade de emprego para pessoas que vivem do futebol, jogadores, treinadores, preparadores físicos e toda a gama de profissionais que o futebol absorve e que faz com que o calendário fique muito restrito a 3, 4 meses no ano apenas. É verdade. Inclusive a grande mídia, né, do interior, que quando você não tem os seus times em um desses campeonatos e que são tão importantes para a cidade fica um pouco obscura, né, no cenário, porque a gente sabe que o futebol eleva o nome das cidades, né, principalmente. Muitas cidades, o que faz a cidade de ser conhecida
é o time de futebol. Verdade. Você vai para algum lugar, da onde você é? Ah, eu sou de Marília. Ah, Marília, terra do mar. Você de onde é? Eu sou de Anápolis, em Goiás. Anapolina. Sempre há uma identificação da cidade com o time de futebol. Isso, inclusive, fomenta o comércio, fomenta o turismo, fomenta outras situações econômicas da localidade. Por isso que eu sempre digo que os possíveis patrocinadores desses times do interior precisam ter uma visão um pouco mais ampla, e que não é só fomentar o time, e sim o que ele representa no estado todo e no Brasil inteiro, né? Isso é muito importante. Mas, doutor, me diga o seguinte, o site Futebol do Interior é uma grande referência quando o assunto é a cobertura das divisões de acesso. Como surgiu essa ideia e qual foi o maior desafio para consolidar esse projeto? O desafio continua a cada dia, Nelson. Imagina. Sem dúvida. O futebol interior, futebolinterior.com.br, nós estamos no ar desde o início de 1999, nos primórdios da internet, quando a gente tinha ainda a internet por linha de escada. Não havia tecnologia que tem hoje. O futebol interior começou a ser idealizado no final de 1999, e o objetivo era justamente dar a possibilidade de divulgar as competições do estado de São Paulo, que não tinham, na grande mídia, espaço. A Gazeta Esportiva estava num momento fragilizado, estava caindo a qualidade, como hoje praticamente não existe nada da Gazeta Esportiva, e o futebol interior buscou esse espaço. O que você tem no portal Futebol Interior? Nós temos, por exemplo, o placar ao vivo, que você vai ter o acompanhamento online de todos, sem exceção, campeonatos estaduais do Brasil. Um jogo no Acre, um jogo no Amapá, você tem a cobertura online, minuto a minuto, do futebol interior. E todas as divisões das competições do futebol brasileiro. Séries A, B, C, D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, que agora vai sair do calendário. Você tem absolutamente tudo isso no futebol interior. E também tem a notícia do grande clube. Ou seja, no futebolinterior.com.br você tem a notícia do pequeno, do médio e do grande. Se você ficar navegando no futebol interior, você vai ter seguramente o mais completo noticiário de futebol do Brasil. Maravilha. Realmente evita, inclusive, de ficar navegando para lá e para cá. Tem tudo num só lugar, né? Falou de uma futebol, maneira muito democrática, de uma maneira muito valorizativa. O futebol interior valoriza o profissional e o futebol brasileiro. Que bacana ouvir isso. Doutor Arthur, o senhor poderia compartilhar alguma história marcante que acompanhou no futebol do interiorão e que te emocionou pessoalmente? Existem muitos fatos e fatores que emocionam a cada dia no futebol paulista, principalmente no interior. Recentemente, nós tivemos o acesso do Primavera de Indaiatuba, e eu fui no jogo do acesso, quando o Primavera subiu em cima do Taubaté. Foi uma emoção muito grande, porque Indaiatuba nunca teve um time na primeira divisão, apesar da força da cidade, da beleza, da importância de Indaiatuba. Pela primeira vez no próximo ano, Indaiatuba terá um time na primeira divisão do futebol paulista. Foi uma emoção muito grande você vivenciar, acompanhar isso. Como nos grandes momentos do futebol de Campinas, eu sou torcedor apaixonado do Guarani. O Guarani e a Ponte Preta estão num momento muito desequilibrado, muito triste em termos de projeção nacional. Outras equipes do interior, que eu sempre acompanhei o acesso, acompanhando o surgimento e o crescimento de equipes como o Mogi Mirim, como o União São João de Araras,
em Americana, o Rio Branco, o emocionante acesso do Marília, virando uma partida de 2-0 no primeiro jogo para 3-0 no segundo jogo contra a Francana em 2002, e tantas outras emoções que tivemos nos estádios do interior do estado de São Paulo. Ah, bacana. O doutor Arthur, muitos talentos que saem do interior rumo ao estrelato, certo? Como que você enxerga a responsabilidade desses clubes menores na formação de grandes nomes do futebol? Essa é uma mudança estrutural muito grande que teve no futebol brasileiro nos últimos 25 anos. Até o final do século passado, os clubes tinham a primazia de revelar jogadores. Guarani, Ponte Preta, América de São José do Rio Preto, Comercial e Botafogo em Ribeirão Preto, Noroeste em Bauru, Marília, que revelou grandes jogadores. Essas cidades acabaram ficando num segundo plano porque houve uma mudança na legislação. E os clubes deixaram de ter os atletas como um ativo econômico. Hoje, o grande vencedor financeiro é o empresário. Por isso que nós estamos vendo os clubes de futebol transformarem em empresa, em SAF, tirando aquela história, aquele romantismo do futebol, principalmente no interior do estado de São Paulo. E hoje a responsabilidade maior chega a ser do empresário, do gestor, do investidor, do que o próprio clube. Nós temos muitos clubes em São Paulo que são apenas clubes de aluguel. Entendi. Então, eu acho interessante essa sua fala e eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho melhor para quem ainda não é da antiga, vamos dizer assim. Eu entendo um pouquinho o que o senhor está dizendo, mas essa questão de que realmente, antigamente, os clubes de interior, eles faziam um investimento maior e eles tinham como a colocação dos seus profissionais em grandes clubes, e isso tinha uma rentabilidade, e que hoje realmente isso está na mão dos empresários, né? A gente não tem muito mais o que fazer, o clube em si não tem muito mais esse retorno. Em 1998, a Lei Pelé, ela aboliu o passe do atleta profissional, o atestado liberatório. Foi muito bom você fazer este adendo para a gente conversar com pessoas mais jovens que podem não entender como é que era essa história. Antes, um clube formava um jogador e esse jogador, para sair para um outro clube, o clube que formava esse atleta, ele vendia o passe, o atestado liberatório desse jogador. Vamos dar um exemplo concreto. O Guarani revelou o Careca, um dos maiores jogadores do mundo. O Careca foi formado nas categorias de base do Guarani, na época era infantil, juvenil, e o Careca teve projeção nacional e internacional. E o Guarani vendeu o Careca para o São Paulo. E com isso, o Guarani teve um retorno financeiro muito grande. Era um ativo que servia para o clube fazer novos investimentos e, muitas vezes, transformar esse dinheiro num empreendimento, construindo um centro de treinamento, aumentando a sua capacidade no estádio, criando uma estrutura melhor. Hoje não tem mais isso. Porque hoje o jogador ele tem um período de contrato e o clube acaba recebendo apenas um percentual que, muitas vezes, esse percentual não serve para pagar o que o clube gastou na formação desses outros atletas. Por isso que as categorias de base hoje são ou sucateadas ou elas são terceirizadas na mão de empresários e agentes esportivos. Isso é muito ruim para os clubes, né? Mas é uma estrada sem volta. Infelizmente, é uma estrada sem volta, e o clube que não tiver
um parceiro comercial na base não vai conseguir revelar nenhum atleta. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. A nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Doutor Arthur, quais são os principais desafios que os clubes do interior enfrentam hoje? Seja no aspecto financeiro, estrutural ou na sua visibilidade? Hoje o futebol brasileiro ele partiu para uma elitização muito perigosa. Hoje a diferença dos grandes clubes para os clubes pequenos é uma diferença abismal. Hoje o salário de um jogador reserva de um grande clube, muitas vezes o salário mensal supera toda a receita anual de um clube pequeno. É verdade. E essa diferença é muito prejudicial ao fomento do futebol, à organização do futebol. Enquanto continuar desta forma elitizada o futebol brasileiro, nós vamos continuar tendo 7-1, passando vergonha contra a Argentina, tendo que se socorrer a profissionais de outro país, enquanto não houver uma equiparação maior entre os clubes pequenos e médios aos grandes clubes do futebol brasileiro, o Brasil não vai estar mais no protagonismo do futebol mundial. Nós poderíamos fazer uma comparação sobre a atual situação do país com a do futebol, porque as diferenças que existem também nas classes econômicas são absurdas, né? E quem tem, quem não tem, não tem Eu como... chego a dizer, Nelson, que hoje a diferença no futebol
é mais gritante, é mais aviltante do que a que nós temos na social economia brasileira. O desnível econômico no futebol supera o desnível social que nós temos hoje na realidade estrutural do povo brasileiro. É um absurdo. Doutor Arthur, com as redes sociais aí e a digitalização da comunicação, o senhor acredita que os clubes do interior estão sabendo aproveitar essa nova era para se promoverem melhor? A mídia alternativa, Instagram, principalmente mídias sociais, Facebook, eu vejo como prejudicial à divulgação. Em primeiro lugar, que ela banaliza a informação e não gera credibilidade. Por outro lado, as mídias que fazem a comunicação se popularizar, como, por exemplo, o YouTube, os canais de televisão e de rádio regional, esses veículos de comunicação servem para divulgar melhor o futebol. O campeonato paulista, em qualquer divisão, A1, A2, A3, A4, e até na segunda divisão, que é a Série B paulista, quinto bloco em termos de divisão do futebol paulista, todos esses jogos estão sendo transmitidos num ótimo nível dentro do YouTube. Isso os clubes estão sabendo aproveitar bem e fazendo com que o clube seja difundido, seja divulgado. Mas agora, para mim, as mídias sociais, elas são apenas uma cortina de fumaça. Elas divulgam apenas o superficial, algo que entendo não ser relevante e muitas vezes banaliza a informação. Me diga o seguinte, o futebol do interior é também sinônimo de tradição e paixão local. Como o senhor vê o papel das torcidas neste contexto, especialmente em tempos de crise ou de rebaixamento? No interior, o torcedor saiu do estádio, né? Você vê grandes públicos em jogos das equipes grandes. Hoje o futebol tem o G12. Esse G12 do futebol brasileiro, ele cada vez se fecha mais e cada vez ele abre menos espaço para outras equipes. O que é o G12? São 4 grandes clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, 4 grandes clubes do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, 2 clubes no Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, 2 clubes em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esses clubes, eles detêm o controle do aspecto financeiro do futebol brasileiro. 70%, 80% da renda do futebol fica concentrada nesses clubes e a torcida está aí. Os públicos que compareciam em grandes escalas em outros estádios, hoje virou situação sazonal. É um período apenas, quando o clube vai bem, quando tem um grande jogo, o torcedor acaba indo no estádio. Aquelas rivalidades regionais que a gente tinha, Guarani e Ponte Preta, fazendo a semana ficar elétrica em Campinas, com o público tendo o estádio completamente tomado, outras regiões, como Marília, Noroeste, jogando contra Marília, Ribeirão Preto, Botafogo e Comercial, ainda na região de Campinas. O famoso come-fogo, né? O come-fogo em Ribeirão Preto, a rivalidade entre a Americana com o Rio Branco e Santa Bárbara do Oeste, União Agrícola Barbarense. Isso, infelizmente, diluiu de uma maneira muito grande. Isso é importante. Essa rivalidade era importante e ela fomentava o futebol de uma maneira bem positiva. Arthur, depois dessa sua fala aí que a gente tem visto e da situação do futebol no interior, como está no momento, na sua visão, o que poderia ser feito pelas federações
e pelo poder público para fortalecer e valorizar mais o futebol interiorano? A discussão é muito conceitual, Nelson. Ah, Eu vejo que as federações são fracas. A Federação de São Paulo é uma exceção. A Federação de São Paulo teve um período maravilhoso, principalmente para o interior de São Paulo, durante a gestão do doutor Eduardo Fará. Depois assumiu o doutor Marco Polo Del Nero, que foi um fracasso total. Marco Polo Del Nero prejudicou muito o futebol paulista, prejudicou principalmente as equipes do interior de São Paulo, e, para a sorte dos clubes do interior, nos últimos 10 anos, nós estamos com uma gestão muito atuante, muito crescente, do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Mas São Paulo é uma exceção. Minas Gerais, por exemplo, eu vou falar uma coisa, quem não é do futebol vai ficar assim, horrorizado. A Federação de Minas Gerais, na primeira divisão, os clubes do interior tiveram um calendário de 25 dias. Cidades importantes, como Nova Lima, que tem um clube tradicional, como o Vila Nova de Nova Lima, que já foi campeão brasileiro da Série C, teve um calendário de 25 dias. Durante 365 dias no ano, o Vila Nova de Minas Gerais jogou 25 dias. Mas a mudança não sobrevive. Mas a mudança tem que ser do poder público. Nós temos que mudar a legislação em termos de CBF. Hoje, a CBF é controlada pelo Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues, ele veio de liga, ele veio de uma liga do interior da Bahia, de Vitória da Conquista. Como que alguém vai controlar o futebol brasileiro vindo de uma liga amadora? As ligas não podem participar das federações e muito menos de uma forma indireta da CBF. É complicado. Doutor Arthur, existem nomes ou clubes que o senhor aposta como promessas do interior que merecem a atenção do público e da mídia nos próximos anos? É tudo sazonal, né, Nelson? Esse que é o grande problema. Nós tivemos, há 20, 25 anos atrás, o Mojimirim sendo protagonista, e hoje o Mojimirim virou um clube que nem competição participa. União São João de Araras, que chegou à primeira divisão do futebol brasileiro, hoje União de Araras está na terceira divisão paulista, por sorte, retomou seu calendário, mas são estruturas sazonais. O Ituano, que teve também um momento muito positivo, hoje tenta recuperar seu prestígio, assim como o Guarani e Ponte Preta. Guarani e Ponte Preta, que já foram as grandes, melhores equipes do estado de São Paulo, hoje amargam a terceira divisão brasileira, jogando a Série C. É uma competição muito fraca, muito ruim. Eu não vejo, assim, uma aposta. Talvez o Mirassol, hoje o melhor clube em termos de futebol, onde se faz a melhor organização do futebol do interior de São Paulo, é no Mirassol e também no Grêmio Novo Horizontino. E o Primavera de Indaiatuba, junto com o Capivariano, duas novidades. Nesses dois primeiros que o senhor mencionou, existe uma regularidade, pelo que a gente percebe, né? A ponto do Mirassol, que é uma cidade pequena, estar na primeira divisão do futebol brasileiro. O Mirassol hoje é um time grande, enfrentando equipes de potência como Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, jogando em Mirassol. Isso é um luxo para a cidade de Mirassol, mas é merecedor também. É o que nós comentamos no começo do nosso bate-papo, né? Essa projeção que existe da cidade através do seu time de futebol. Doutor Arthur, cá entre nós, e para encerrar nosso bate-papo, o que o futebol do interior ainda tem a ensinar ao futebol de elite brasileiro, em termos de valores
espírito de equipe e conexão com a comunidade. A conexão com a comunidade é muito importante. A comunidade participando, estando junto, consumindo o clube da sua localidade é muito importante. O que é consumir? Eu falo muito isso. O torcedor que só fica usando as mídias sociais para xingar dirigente, pedir troca de treinador e que não consome o clube, ele não é um torcedor. Verdade. Ele é um agente desagregador. O torcedor, ele tem que consumir o clube, pagar ingresso, ir no estádio, ser sócio torcedor, comprar um produto licenciado do seu clube, participar, ainda que timidamente, de uma maneira econômica do clube, adquirindo uma camisa na loja oficial do clube, pagando ingresso, indo no estádio, sendo sócio torcedor, sendo sócio do clube. Esse é um torcedor importante. É um torcedor que pode reclamar. Agora, aquele torcedor que não é sócio, não vai no jogo e fica, muitas vezes, maquiado dentro de uma mídia social, só ofendendo, só desmoralizando, não agregando, esse é negativo. O interior precisa do torcedor participativo. É verdade, isso é muito importante. Doutor Arthur Eugênio, foi uma honra recebê-lo aqui no Cá Entre Nós, viu? Sua trajetória é um verdadeiro tributo ao futebol brasileiro, que nasce e cresce longe dos holofotes. Com coragem, visão e compromisso, o senhor mostra que o interior tem voz, história e força. Essa conversa fica marcada aqui com a gente, viu? Volte sempre, venha sempre passar esses conhecimentos que o senhor tem, essa bagagem, esse know-how, né? Como dizem, sobre o futebol interior e de futebol brasileiro como um todo. Agora eu vou colocar aqui os contatos do senhor e também vou pedir a gentileza que o senhor deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão aqui nos assistindo neste momento. Muito obrigado, Nelson. Fiquei muito satisfeito em ter esse papo bastante informal, bastante leve com você. Quando obrigado. O Ronaldo Medeiros, do Canal 4, jornalista, cronista esportivo, referência no interior, falou, olha, posso passar seu contato para o Nelson Marques? Ele pode não, vai ser uma satisfação, vai ser algo que eu terei prazer em fazer, como estou tendo prazer em estar participando do Cá Entre Nós, que eu sempre acompanho, que eu sempre assisto. A mensagem... E agora na TV de Marília, também no Canal 4, lá, todos os sábados às 20 horas. Eu tenho acompanhado, a gente participa da programação esportiva do Canal 4, junto com o Ronaldo, com o Jorge Luiz, que é um brilhante jornalista. O Jorge Luiz é cronista esportivo de primeira linha, um grande pesquisador do futebol paulista. É uma satisfação grande participar com eles, conversar hoje com você. E a mensagem para o torcedor do interior de São Paulo: apoie o seu clube da sua cidade. Torça por Palmeiras, mas torça também pela Francana. Torça pelo Corinthians, mas apoie também o Araçatuba, se você morar em Araçatuba. Você que é de Jundiaí, goste do São Paulo, mas vá ao jogo do Paulista, pagando ingresso, incentivando as equipes do interior de São Paulo. Essa é a mensagem para quem gosta do futebol, para quem ainda acredita no futebol brasileiro que estará recuperando o prestígio, tendo respeito mundial, o que não tem tido nos últimos 20 anos. Muito obrigado, doutor. Um grande prazer tê-lo aqui no Cá Entre Nós, como eu já disse. Eu conversei com o jornalista, advogado e diretor-presidente do portal Futebol Interior, doutor Arthur Eugênio Matias. Na semana que vem nós teremos um novo convidado e, é claro, sempre com a participação de vocês que nos seguem nas redes sociais
e também nos envie os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no Cá Entre Nós. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa um like aí para a nossa entrevista com o Dr. Arthur. E se você gostou, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Dr. Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.